E aí, Josias, o que você achou da decisão do governo Lula de acabar com esse programa? E o que você acha dessa decisão dos governadores que falam, então, vamos fazer por conta própria nos nossos estados? A decisão do governo foi acertada. Não se trata de demonizar, Fabiola, as escolas cívico-militares. Há escolas militares que têm um certo grau de excelência educacional, colégios militares, algumas mães, inclusive, que não tem nada a ver com a chamada família militar, mães cujas famílias são civis e tal, que fazem questão de colocar seus filhos em colégios militares. Por que os colégios militares costumam ter um desempenho interessante? Primeiro, porque recebem muito dinheiro, muito mais do que escolas públicas convencionais. E segundo, porque estão em número menor, as escolas militares, têm uma atenção mais centralizada, então, com mais dinheiro, mais atenção, evidentemente o desempenho tem que ter algum grau de eficiência. Agora, há na escola militar uma preocupação exacerbada com a disciplina. E nem sempre a disciplina é o que mais importa no ensino, não é, Fabíola? A gente está vivendo uma fase em que é preciso combinar uma noção qualquer de disciplina com alguma criatividade. Então, em primeiro lugar, foi uma decisão acertada. Com todo o foco que o Bolsonaro deu a esse ensino militar, no auge da implementação desse programa de colégios cívico-militares, o governo implantou aí algo com um pouco mais de 200 escolas. Se você joga isso no universo de escolas públicas no Brasil, isso dá 0,01% de todas as escolas. Então, não é aceitável que você privilegie uma determinada escola em detrimento de outras, jogando mais dinheiro num programa que atende a tão pouca gente. O governador Tarcísio, num primeiro momento, numa reação, dizer, olha, aqui em São Paulo nós vamos manter, ele mostra que tem o esforço dele para não perder o eleitorado do Bolsonaro pode estar turvando a vista do governador para o resto dos eleitores. Você não pode considerar que seja essencial esse programa de escolas militares se você esquece o resto. Então, você precisa se preocupar com o ensino no Estado como um todo, e não apenas uma parte dele. O Tarcísio é um exemplo da excelência do ensino militar. Ele foi militar, ele é um militar aí da reserva, teve uma carreira espetacular, sendo aluno de escolas militares, teve ele tem um currículo no Instituto Militar de Engenharia, um currículo de vitrine, tem um desempenho de vitrine. Então, ele tem razões para ter um certo apreço pelo ensino militar, pelo ensino dessas instituições que ministram ensino militar. Agora, ele tem que ter noção de que ele está governando o Estado para um universo muito maior do que o universo militar. Tem que prestar atenção no sistema educacional como um todo. E, como disse, no Brasil inteiro, todas as escolas que o Bolsonaro foi capaz de implementar durante a gestão dele, escolas cívico-militares, corresponde a 0,01%. Então, o governo faz bem em desmobilizar esse programa e dar atenção a todo o sistema educacional e precisa jogar dinheiro nas escolas como um todo, e não só num nicho militar que privilegia a disciplina em detrimento do resto, inclusive da criatividade. Ô Josias, você não viu esse gesto do Tarcísio como um afago a Bolsonaro? Porque a gente sabe o quanto que Bolsonaro gostava desse projeto, né? E era uma das bandeiras dele. Eu acho que ele foi até inaugurar alguma dessas escolas. Não foi ali um afago a Bolsonaro? Falou, olha, sigo sendo bolsonarista. Não entende um pouco como um recado ali dele? Não, eu não vejo como um afago ao Bolsonaro, Fabíola, eu vejo como um afago ao eleitor do Bolsonaro. Sim. Então, o Tarcísio hoje ele está numa corda bamba ali, se equilibrando entre o Bolsonaro e o eleitorado do Bolsonaro. Ele precisa se distanciar gradativamente, aos poucos, do Bolsonaro, sem perder o eleitor que tem esse apreço pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro
ainda que ele perca eleitorado, ele vai conservar sempre ali uns 15, 20% desse eleitorado mais radical, que vai continuar seguindo a orientação dele. O Tarcísio tem que se equilibrar entre o distanciamento do Bolsonaro e a aproximação com esse eleitor do Bolsonaro. Se lá na frente ele for candidato à presidência, ou se tiver que testar o prestígio dele junto a esse eleitorado, ele vai estar bem posto, porque vai ter defendido esses valores aí, e esse eleitor mais conservador vê o ensino militar, a escola cívico-militar, como um ativo. Então, não faz sentido que ele jogue isso pela janela. Então, vejo como um afago ao eleitor do Bolsonaro, não como um afago ao Bolsonaro. Se o governador tem alguma inteligência política, e parece que ele tem, e isso ficou claro na tramitação lá do projeto da reforma tributária, ele não estará afagando o Bolsonaro a essa altura, e sim o eleitorado do Bolsonaro. Vejo assim, Fabiola.